Boa tarde, bom dia, boa noite, onde estiver. Seja bem-vindo a mais um Seguros para Todos. Este que é o podcast da Arseg, onde nós conversamos acerca de seguros de uma forma super descontraída, leve e levamos toda a informação à sua casa, onde você estiver, em relação a tudo o que tem a ver com seguros. Nós já estamos aqui há alguns episódios, então nós já nos conhecemos, vou-vos tratar por tu, porque já somos de confiança. E hoje nós temos só um convidado. Este convidado é um dos maiores nomes da culinária em Angola. Ele é o chefe Elt Araújo, que é uma máquina e que eu tenho aqui muitas questões para colocar, não só em relação a seguros, porque os especialistas ajudam-nos, mas sobretudo sobre a sua carreira, a sua vida, e porque vocês provavelmente conhecem aqui um lado mais da culinária, mas há aqui um lado de negócios que também tem muitos riscos. E vocês sabem que quando aparece a palavra risco, é aqui no Seguros para Todos que nós falamos. Elt, bem-vindo. Obrigado, Danilo. Então, muito trabalho. Suficiente para estarmos ocupados. Elt, eu gostava que falasse um bocadinho sobre a tua vida, quem tu és. Eu acho que algumas pessoas no público que nos assistem podem não te conhecer. Como eu digo sempre, se estiverem debaixo de uma pedra não saberão quem tu és. Mas eu também gostava de saber como é que tu começaste neste mundo da culinária. Qual é a diferença entre ser um chefe e ser um cozinheiro? Se eu for um cozinheiro, não sou um chefe. O que é um chefe executivo? Toda esta panóplia do que foi a tua história até tu estás onde estás, para nós arrancarmos assim para a nossa conversa. Antes de mais, obrigado pelo convite, obrigado a todos por esta viagem, esta imersão. Sem dúvidas. Pronto, digo sempre, antes de ser chefe, todos nós somos cozinheiros. Ok? Porque para ser chefe é preciso ser um bom cozinheiro. Ok? Né? E o meu processo, muito, de uma forma muito resumida, formei-me em Portugal, vivi 10 anos em Portugal, fiz toda a minha formação, trabalhei em Portugal. Antes de vir para Angola, tive a primazia de ter trabalhado em Espanha, naquela altura no melhor restaurante do mundo, com o melhor chefe do mundo, o restaurante El Bulli, e com o chefe Ferran Adrià, que é uma grande figura de um dos grandes chefes que revolucionou a nova cozinha do século XX, entrada para o século XXI, e depois vim para Angola, porque eu acho que quando eu vim para Angola vim com o espírito de que eu fui um miúdo privilegiado. Acho que muitas pessoas, muitos angolanos não tiveram a oportunidade que eu tive de fazer uma formação fora. Eu acho que todos nós temos, quem teve esta possibilidade de voltar e contribuir para aquilo que é o nosso país. Então vim com esta missão. No início vinha com uma missão muito sonhadora de formação, de vamos formar, mas quando eu chego a Angola, era uma Angola completamente diferente, uma Angola que estava muito no início, 2004, 2004, 2005, e havia muito bater, muita pulsação de fazer muitas coisas. Foi mesmo naquela altura já da paz, Da ou do paz, pós-paz, onde pós-paz, tudo estava a acontecer no tudo estava a país. fazer o país. E então venho para Angola, começo a trabalhar. Um dos meus grandes sítios de referência, apesar de ter passado no Coconut, a maior visibilidade foi no Complexo Hoteleiro de Andiama, noChé, em que tive a primazia de servir imensos banquetes, imensos eventos, ter a noção que a dimensão dos eventos que existe hoje temos imensos espaços. Em 2005, 2006 só havia 2 espaços na cidade de Luanda de eventos. Ah, é? É. Era o Che? Era o Che e a Rádio Vial e havia mais um. Mas não havia espaço e depois espaços com a dimensão, com o glamour, só havia o Che. Então o Che era muito concorrido por os eventos, então foi um aprendizado de vida, onde caí numa realidade diferente, Angola, onde temos um processo bastante complexo e ainda persiste até hoje, que é a formação de quadros. Não existem escolas com capacidade de formação a um certo nível que o mercado possa logo absorver e dar sequência ao processo. Acabas muito por fazer training in job, fazer essa formação on job para qualificar os profissionais. Isto depois acaba por ser um processo muito demorado, muito maçudo, e depois se tu não crias uma cultura empresarial da empresa, corres o risco por mais 5, mais 10 mil, quase um quadro que levaste 2 anos a formar, rapidamente sai. Então é um processo muito desafiante. Então fui fazendo este processo, formei-me no Che, a minha formação em Angola de trabalho foi o Che, e de repente, depois de 4 anos, resolvi que também queria caminhar pelas minhas próprias.
antes de chegar a esse processo da caminhada, voltando um bocado mais atrás, nesse processo em Portugal, tu já começas a cozinhar desde miúdo em casa? Quais são as tuas referências familiares da cozinha? As minhas referências familiares da cozinha, uma referência muito simples. Eu era miúdo, já tenho 5, 6 anos. A Maria, que era a senhora que fazia a comida em casa, sempre que quisesse o almoço, era obrigação ir, apanhava-me, onde eu estivesse, no quarto, a brincar, no quintal, chamava-me, punha-me em cima do balcão da cozinha, destapava a panela, pegava num pratinho e dava. Eu era o primeiro a provar. Era um ritual, Ok. ok? E isso criou um bichinho, um prazer. Gosto de comer, né? E então, depois, em Portugal, é onde dá-se realmente o clique. Quando eu fui estudar em Portugal, saí de Angola com 15 anos. E em Portugal há uma necessidade que eu vivo com o meu irmão e a minha cunhada. E tínhamos um sobrinho, eu tinha um sobrinho, o Gonçalo. Quando eu chego, ele tem 2 anos. Então era sempre o primeiro da escola a chegar a casa e recebia o miúdo da creche. O meu irmão e a minha cunhada chegavam mais tarde da faculdade. Tens um miúdo de 2 anos, tens de começar a fazer alguma coisa. Então a minha cunhada deixava-me a cábula. Pica a cebola, descasca isso. Uau! Eu ia fazendo. Ela chegava e terminava. Há um dia que chega, Está feita a comida. o refogado já está feito. Há um dia que chega, o arroz está feito. Há um dia que chega, o jantar está feito. E depois foi um aprendizado e fui gostando. Depois as pessoas em casa e os amigos que iam a casa, eu já fazia os jantares, fazia os almoços. Certo. E as pessoas, então, miúdo tem jeito, miúdo cozinha. E eu saí daqui com uma missão do meu pai. Vais-te formar. Para ser economista. Sim. Pá, eu também, miúdo, jovem, não me identificava muito com fato e gravata. Eu disse, não quero ser isso. Então, todo mundo fala que eu cozinho bem, vou tentar perceber o que é este mundo. Então saí à rua, fui a bater a 4 hotéis, falei com alguns chefes, explicaram um pouco a visão, o mercado, como é que funciona. Bom, cheguei a casa já, tá bem, eu vou tentar candidatar para isso. Só que tinha que fazer o plano A e B, porque eu não podia dizer nada a ninguém em casa, foi um segredo assim muito bem fechado. Então, quando fui concorrer para a Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, os exames para admissão da escola era o mesmo dia que os exames que eu tinha para a faculdade. Então tive que optar, mas disse, pá, também se correr mal tenho a segunda fase, vou. Então fui, fiz o exame, correu-me mal. Aquilo correu-me mal, foi Espera, da cozinha. da cozinha correu-te mal. Correu muito mal, foi um desastre. Eu ia com uma expectativa, vou cozinhar, vou falar. Era matemática, português, inglês. O quê? Estás a ver uma coisa que tu não estás... Espera, era para a cozinha, Cozinha. mas tinhas que fazer mesmo texto escrito. Teste escrito, em inglês e matemática. E tinha valências para isso, mas epá, entrei num stress, entrei num bloqueio Yeah. tão grande, aquilo correu mal. Entretanto, e como havia 200 vagas naquele ano, também foi muito rápido e passando 2 semanas, ligam a dizer, olha, o resultado saiu, não foi admitido. Porque só havia 36 vagas, e fiquei em 37º. Não. 2 dias depois, o telefone volta a tocar. Houve uma desistência e tu sopes. Eu fui repescado. Ironia da história. Quando acabou o curso, naquele ano, eu fui considerado o melhor aluno de cozinha de Portugal para todas as escolas de hotelaria em Portugal. E recebi o prémio. E por acaso na entrega do prémio eu falo sobre isso, né? A moral da história, né? E pedia para ter a maior sensibilidade. Certo. Porque às vezes há bons cozinheiros que podem não perceber de matemática, não perceber, mas têm a vocação e podemos ter perdido um bom Já quadro. perdemos vários bons cozinheiros E por causa tentarem eles disso. refazerem este processo. Sei que o processo foi alterado. Ao fim de 10 anos, o processo já foi reajustado Top. na qualificação. E depois andei para Portugal, Hotel Ritz, Bica de Sapato, Fortaleza de Guincho, com uma estrela Michelin, onde depois vou parar a Espanha, El Bulli, e depois regresso para Angola. Nesse processo todo, eu acho super importante, porque nunca ouvi nenhum chefe a falar disso. Aliás, já perguntei uma vez ao Ricardo, mas pergunto também a ti, porque é muito importante, como é que é a questão do preconceito? Tipo, do género, porque em Angola nós sentimos que existe esse preconceito. Epá, mas esse cara foi lá estudar, volta a cozinheiro, como é que é? Como é que é e foi na altura? Agora já não é tanto, mas Agora tu já não é tanto. passaste pela altura, tu és do mesmo O tipo primeiro preconceito foi, claramente, sou gay. Assim, Foi existe O isso. meu pai que estava quando disseram que eu vou ser cozinheiro, aquilo saiu lá tampo.
que eu fiz, onde é que eu falhei, papapá, não, não falhaste. Yeah. Até que teve um grande amigo do meu pai que ouviu essa história, ligou-me para o meu pai e deu-lhe um Sério. off. Grande Abriu-lhe, tio. obviamente. Yeah. Epá, Calma, então. mas não havia. O cozinheiro era o cozinheiro de casa, não havia cultura de cozinha, não havia cultura. Mas era uma coisa cá mais em Angola, porque eu acho Não, que em era- Portugal sempre houve. Portugal acho que também já era diferente, já havia mais abertura, já estava num processo de capinar, abrir essa estrada, através do chefe Fausto, chefe Madeira, o Boia, já havia o Vitor, já havia um processo Sim, da abertura. Aqui em Angola não, aqui era tudo fechado, Zero. era Então tu fechado. tiveste que ultrapassar isto e fizeste o teu trabalho. Fiz o meu caminho, fiz o meu trabalho. Nessas cozinhas, e vamos depois já entrar já para a tua parte mais executivo, nestas cozinhas, tu consegues, nesta fase que ainda estás ali como talvez sous-chefe, ou talvez tipo estás a subir, tu consegues impor a tua arte dentro daquilo que é a carta que eles dão, tu consegues pôr o teu twist ou só tens que seguir aquilo que eles dizem? O que é que te diferencia no processo? No sítio onde eu trabalhei. Yeah, até tu puderes ser mesmo Não, o número um. podes. Podes? Há um trabalho de equipa. Os chefes normalmente vêm com uma ideologia, com um processo, que querem implementar, mas depois tem sempre a auscultação, né? Porque é uma coisa, as pessoas estão no dia a dia, né? E que pode dizer para o chefe, olha, isto é fixe, mas podemos simplificar por isto, ou o caminho E pode ser eles este. ouvem? Ouvem. Se tu conseguires provar por A mais B que o Que é melhor. resultado é o mesmo, good. Se não for o mesmo, vou dizer, vira-te nos 30. E tu tens que Eu resolver. já ouvi que as cozinhas têm muita pressão, meu. Do ponto de vista psicológico e do tempo, tem muita mas pressão. nesses últimos 4, 5 anos temos mudado. Há uma nova mentalidade a entrar, há um novo processo. Já não é tão militarizada como era. Era? Era muito militarizada. Era um regime militar mesmo, Dentro da cozinha. dentro da cozinha. Hoje já começa a ser mais democrática, já mais... Também a globalização do mundo, a Sim. abertura. E também já apareceram aí muitos chefes, Hoje os chefes são popstars. Gordon Ramsay e outros. Pronto, então há já mais uma maior abertura. Nos anos 90, 2000, até 2010 era muita pressão. Tu chegas aqui e epá, entras para o Xé e vês como é que aquela dinâmica está a funcionar. O que é que tu encontraste que tu sentiste do género? Epá, eu estou a vir de Portugal e de Espanha, aqui trabalhamos assim, em Angola, isto aqui é completamente diferente. Quais foram as maiores diferenças que tu encontraste e que se calhar foram dificuldades no início? As dificuldades foram muito grandes. Foram muito grandes. Naquela altura estava a guerra do Iraque. Sim, Eu disse mesmo, saí vim encontrar o e Iraque aqui. encontrar o Iraque puro. Porque foi uma realidade, foi um choque. Foi um choque, mas que eu não quis desistir. Na prática, dá-me exemplos práticos do que é que tu estavas a encontrar no mercado naquela altura que, epá, na Europa já se faz dessa maneira, em Angola ainda não há Angola não nada. se fazia nada. Angola estava atrasada, ainda hoje temos um passo muito grande a fazer. O caminho já está a ser feito, mas ainda há uma distância, não se fazia nada. Era muito básico, era um Portugal dos anos 80, 70. Era muito básico, havia muito glamour na sala, nas decorações, mas no back-office era tudo muito mau. Era muito mau, as condições eram mais, os processos eram mais, não havia condições, era salve-se quem puder, cozinha como tu quiseres, se tiver calor dentro da cozinha, 40 graus, mata-te e vira, o cliente, o dono do espaço só quer o resultado final das cubas montadas no buffet. E não havia segurança alimentar, era tudo um processo, era muito arcaico. E o Che já estava num processo a tentar mudar esse processo, mas o geral de Angola era muito complexo, tirando as cozinhas do setor petrolífero, que tinham sempre aquele... Encontramos sempre o setor petrolífero aqui nessa conversa. O tinham setor sempre petrolífero é organizado. aquela organização, mas tudo o resto era muito complexo, era um desafio para todos. E porque também a restauração estava no seu boom crescente, de pessoas a quererem fazer e a quererem mostrar, mas com as condições que tinham, né? Não havia empresas de hotelaria que tivessem, ias a várias lojas encontrar vários equipamentos, não existia isso. Se existia uma, era com sorte. Tinha que se encomendar Tinha que se encomendar tudo, depois não tinhas quadros, não tinhas a capacidade técnica. Quando é que começa essa revolução e qual foi o teu impacto nessa revolução? O que é que tu hoje podes olhar para trás e dizer, pá, antes de mim não havia isso e agora, depois de mim é isso? Sem humildade, sem falsa humildade. Não, sem falsa humildade, acho que todos nós, acho que fez um processo.
Eu acho que a abertura que eu tive no programa da TPA, Canal 2, no dia a dia, foi o processo da revolução. Começaste a chegar muita gente. A chegar a muita gente. Havia um episódio engraçado. Eu sempre que era convidado para o dia a dia, eu nunca sabia o que eu queria cozinhar. Então fazia um exercício básico. Naquela altura estava no Hotel Luanda, já tinha sido chefe. Eu pegava a proteína, pegava um lombo, depois pegava no saco e o Hotel Luanda é ali na Sagrada Família. Yeah. Eu ia a pé, naquela altura trânsito era trânsito. Agora, yeah. Trânsito. Trânsito, imagina, para sair do Maculuço para a Sagrada Família. Era 1h30. Uma hora. Tranquilo. Eu vou a pé. Então, quando ia a pé, encontrava as senhoras a venderem produtos. Yeah. E comprava. Olha, vou comprar isso, vou comprar isso, vou comprar isso. Chegava na bancada, via que eu ia dizer, agora vou fazer isto. Yeah. E tudo que eu trazia era produtos angolanos. Uau. Identidade de Angola. Ok? Tu sempre tiveste isso? Sempre. Isso sempre foi porque eu percebi-me duas coisas. Eu tenho uma missão de vida, depois hei de falar sobre isso, mas queria ter um posicionamento a nível internacional. Uma coisa é chegar um chefe que vai fazer um bacalhau com natas, ou uma pizza, um sushi. Eu nunca vou fazer um bacalhau com natas melhor que um português, nem uma pizza melhor que um italiano, nem um sushi melhor que o japonês. Porquê? Porque está no DNA deles. Mas eu posso fazer um calulu, uma muamba, trabalhar uma jimboa, um quiabo, melhor que todos eles, porque faz parte do meu DNA cultural. Então eu tenho que perceber o que é que eu tenho para criar legado e matéria-prima para me posicionar a nível internacional. É por isso que hoje todo mundo chama o chefe Catato. O Catato faz parte da minha bandeira de querer levar uma proteína que hoje não, mas será sem dúvida uma das proteínas do futuro. Nós já não vamos estar cá, mas o futuro das novas gerações em Angola, teremos uma proteína do futuro para a nossa alimentação. Só que é preciso desbravar este processo. Então, este processo de chegar a TPA, miúdo, jovem, polido, perdão uma expressão, bem falante, tranquilo, isto fez a perceber, o mercado é alto. Há pessoas com outro skill para esta área, então vamos dar oportunidade a outros. Porque Abriste as portas. Abri as portas. Do posicionamento, saber estar, saber falar, saber comunicar, saber negociar. Existia aquela imagem que o chefe era aquele homem, peço desculpas, sem gordofobia, com uma barriga deste tamanho, com o chapéu assim. Até hoje não tem essa barriga. Existia essa ideia muito estereotipada. E depois o posicionamento que eu tive no chefe, jovem, com 25, 26 anos, a liderar os maiores banquetes deste país. Então as pessoas notaram Ou seja, estavas a servir até a presidência. Estava até a servir até a presidência. E as pessoas percebiam capacidade de trabalho na juventude angolana. E num jovem que podia fazer o diferencial. E que não havia, sem menosprezar ninguém, não havia um expatriado na cozinha, havia um angolano. E que conseguia liderar todo este processo. E sentias que tinhas clientes que iam à cozinha e não acreditavam? Tipo, aquelas senhoras mais velhas, tipo, filho, foste tu que fizeste isso? Sim, havia pessoas que não acreditavam. Havia quando o meu diretor chamava para uma reunião mais técnica, falar com o cliente, já, olha, esse é o nosso chefe, eu magrinho, todo franzino. A senhora olhava assim, esse miúdo. Aqui tem muito isso, esse miúdo. Não tem um barrigudo, não tem um chefe mais velho. Não, esse é o nosso chefe. E isto acabou por criar networking, que é muito importante, posicionamento, e começar a fazer o caminho, para que depois sejas uma referência, para que depois o que tu dizes tenha realmente valor e sustentabilidade no processo. Pronto, aí tu chegas, crias, epá, mano, isso aqui, eu sei que isto foi feito em 20 anos, mas estamos a compilar ao máximo e daqui a bocado já vamos falar um bocadinho do outro estágio, que é, fazes a transição e, epá, tá bem, a partir de agora quero trabalhar também por conta própria, quero abrir o meu próprio negócio. O que é que te dá esta epifânia de, ok, eu quero escalar o meu negócio? Porque o que eu fico aqui a pensar é, ok, uma coisa é eu estar na cozinha do Che ou no Hotel Luanda, imagina ganhar $1.500 ou $2.000, que é amazing, mas ok, eu quero chegar aos 100, 200, 300 mil dólares e conseguir escalar isto. É uma das minhas grandes questões relativamente à vossa área, que é, ok, escalabilidade tem a ver com o quê? Como é que eu consigo fazer 2.500 pratos e todos eles tenham, se calhar, o mesmo tipo de qualidade? Com quem é que eu vou trabalhar? Como é que eu faço esse passo de, ok, estou a trabalhar numa cozinha e agora eu vou trabalhar por conta própria e quero escalar para este nível? Como é que foi o teu processo? Consistência. Consistência é o segredo de método e procedimentos.
Não é, é impossível ser consistente se não tiveres métodos e se não aplicares procedimentos. Tudo o resto é utopia. Então foi isso que nós começamos. Eu digo eu uso uma frase muito fixe no meu dia a dia com a minha equipa. Vamos fazer by the book. Não vamos inventar. A roda já está Ela tá inventada. Pega, adapta-te à tua circunstância, dás o teu toque e põe a máquina a funcionar. Não podes fazer um processo de cozinha, uma coisa básica, se não existir fichas técnicas. Como é que tu queres que toda uma equipa produza com consistência Se não há ficha se não há técnica. ficha técnica? Fica à espera do chefe que ensina via verbal, faz uns rabiscos e depois vai embora. E depois vem. Não, tem que haver processos. E nós que nós fizemos isso foi montar processos. E vou-te dizer, foi altos e baixos da vida, né? Para chegar aqui tive que cair muito. E aprendi que para chegar a fazer o caminho, tu tens mesmo que cair muitas vezes para perceber o lado bom, o lado mau, perceber que na vida não existe um caminho, existem imensos caminhos. Agora tu escolhes o teu caminho. Uns são mais fáceis, mas têm um preço. Outros são mais difíceis, mas têm uma glória muito melhor. Então, e nós fizemos isto. Já montei uma empresa, já fechei uma empresa, e até que resolvi um dia, fumei um pico e disse, vou abrir outra empresa. Vamos chamar o Martin para fazer o nome. Não tem nome. Chefe Elta Araújo LDA. Acabou. Assumiste isto, Assumi, ponto final. dei a cara. Porque temos um ativo, temos uma marca. Yeah. Então a marca tem que ser projetada e tem que ser trabalhada. Deu medo? Deu, né? Todos os dias, todo documento, é o teu nome. É o teu nome. Né? Dá um medo, alguma fobia, como é que vai correr? Se corre mal, pode correr muito mal. Mas, não, vamos fazer bem e vamos fazer o processo. Acreditar no processo, criar métodos, criar procedimentos para obter consistência. Nós no grupo, hoje tornamos num grupo, ok? Grupo empresarial, mas o grupo tem as 3 siglas, CH, Chefe Elta Araújo. O Chefe Elta é muito básico, compromisso. Porque se não há compromisso dentro da empresa, não há compromisso na entrega do produto. E para nós termos compromisso, temos que ter o H, da honra. Criar honra institucional, honra nas equipas, honra na nossa cadeia de processo. Porque a empresa é 80-20. 80% da empresa são feitos pela máquina produtiva, que é a máquina de base. Que entregam 80% a 20% da empresa, que são as pessoas que vão ser os cérebros, os diretores, os chefes de departamento. Mas estes 20% nunca vão viver sem os 80%. E eles precisam perceber que precisam dos 80% para caminhar. Então, este processo vai criar uma honra de conexão entre a base e o topo. Que muitas das vezes existem fricções nas empresas. E criando uma honra, nós acabamos de entregar o A, que é a autenticidade. Ter um produto autêntico, que é compromisso, honra e autenticidade. E esta autenticidade junta para aquilo que é o nosso projeto futuro, que é a nossa fundação, porque temos uma fundação, que é a Fundação Vinaeto, que é sobre a descoberta do nosso DNA como um povo a nível gastronómico. Ou seja, entrar no terreno para descobrir de onde é que sai de facto. De onde sai de facto o nosso skill, a nossa essência. A nossa essência não é batata, não é cenoura, não é cebola, não é berinjela, é muito mais do que isso. Catato. O catato tem um caminho. E esta fundação está a criar, tentar desbravar todo este processo social do país, do que é que nós temos de potencial como Angola. E nós conseguimos catalogar 3.950 produtos. Uau! Em 11, angolanos? Em 11 províncias, que se fazem parte de Angola, que estão cá, desde frutas, insetos, proteicos, ervas e frutos do mar. Tudo isso é comestível? Tudo isso é... Pronto. Uns são... Outros precisam da parte científica, outros precisam de análise, outros precisam de estudos. Isto é, nós fizemos o projeto, a Fundação partiu o projeto em 2 anos, fizemos o estudo de arte para perceber, quando começamos a fazer, o que é que vamos fazer sobre Angola? O que é que existe? Então precisamos saber o que é que existe sobre Angola. Então montamos uma equipa multissetorial, multidisciplinar, e de 10 pessoas, liderada pela Paula da Kenning, que era a nossa... manager do projeto de investigação. E partimos o grupo em uns faziam investigação online
tudo, para ver tudo que está escrito no mundo de literatura que tinha acervo de Angola. Outros faziam a pesquisa em terra, que iam às livrarias, bibliotecas, ler tudo, escanear tudo para mandar para a nossa base de dados. E o terceiro grupo é que recebia toda a informação do online e da parte de terra e fazia a compilação. E esta compilação toda, estamos agora a trabalhar para fechar este ano e pôr esta base de dados no ar, no nosso website, onde qualquer cliente, qualquer angolano, qualquer zona do mundo, possa ter acesso. Vai ao CUNEN, vai estar lá e carrega o CUNEN, há de aparecer as ervas, carrega nas ervas, diz qual é a erva, a listagem, carrega na erva, vai dizer qual é a bibliografia que existe no mundo sobre esta erva e que depois será alimentado para aquilo que vai ser o projeto da minha reforma, que é o projeto das viagens de campo. Como podes imaginar, Angola tem 1.200.000 e tal quilómetros quadrados. Estes 3.960 produtos, só forem 11 províncias, faltam 8 à moda antiga ou mais 11 à moda atual, né, para ver. E eu não tenho tempo para ver isso. O que nós queremos fazer é um projeto para uma geração. Para nós. Uma missão. Tens uma missão. Quando eu disse, a minha missão é essa. A minha missão. Missão de vida. Dar este legado, escrevemos a nossa história, percebemos como é que nós somos um povo. E isto tudo começa de um clique. Há muitos anos atrás, conversa de família, quintal dos sábados, fundos. De onde vem o calulu? E as famílias, cotas. Não, calulu de Conta Sul. Calulu de Bengala. Está bem, não me importa ser de Conta Sul, ser de Bengala. Da onde veio? O dia D. O dia D. Quando foi para a panela, quando é que foi? Qual é a história? Não sabia, ninguém sabe isso. Ninguém sabe nada. E este processo, nós queremos também escrever livros para não só de contar as histórias e da parte científica, da parte alimentar dos produtos, mas também a história da alimentação de Angola. Porque quando fazemos uma viagem, além da pesquisa que fazemos ao produto em si, dos produtores, conversar com as pessoas, beber toda a informação que eles têm sobre as províncias, sobre as histórias, as famílias e depois criar uma panóplia de produtos. Fantástico, fantástico, fantástico. Antes de irmos à questão dos seguros e do business, porque vamos entrar para a questão do business, quais são algumas das histórias assim que nós não sabemos sobre alguns produtos angolanos ou histórias mesmo da comida angolana que tu sabes e que ficaste tipo, uau, não sabia disto e que podes partilhar connosco? É uma coisa que quando eu comecei a fazer o projeto, eu estava a escrever um livro. E eu comecei a fazer um livro de investigação. E o livro começou numa base de ler literatura estrangeira, porque nós somos um povo que temos dificuldade de escrever e fazer registro da nossa história. Começar a ler literatura estrangeira para tentar perceber qual é o caminho da identidade angolana. E comecei a ler muita literatura portuguesa, de historiadores que falavam do processo de escravatura, das histórias, dos que estiveram cá, dos brasileiros, muitos historiadores brasileiros, da alimentação. Até que um dia que sai-me um clique, que eu estou a ler um livro que retrata o primeiro banquete que a nossa rainha Zingambandi ofereceu aos portugueses. E esse relato, um dos capítulos é o relato do Frei Cavani. E o Frei Cavani faz o relato da descrição do momento que viveu, da cerimónia, do acolhimento e faz um relato daquilo que comeu. Só um parênteses. Então, nesse trecho, ele está a dizer quando ele viu a primeira vez a Rainha Ginga. Tá, a literatura é uma coisa tão fantástica que tu viajaste 500 anos no tempo e ele a descrever o que viu. E os meus olhos a fazerem o filme do que era a mesa. Não é? O que era a mesa, o que eu vou encontrar. Olhando para aquilo que eu sou hoje. Yeah. Tive uma decepção. Então? Porque tudo que nós comemos não faz parte daquele tempo. Ela não ofereceu nenhum calulu, não ofereceu nenhuma muamba, não ofereceu feijão de alho de palma, não ofereceu nada disso. Sabes porquê? Porque não existia. Não existia. Tu aí já consegues fazer? O mais fazer? perto que existia é o lombi, as folhas, os refogados, ramas, jimboa, isto. Já existia. O catato. Já existia. Faz parte. A caça e o rato, a paca. Ofereceram-lhe isto? Era isso que estava na mesa. O fungo não era nem de milho nem de bombom, era de maçango, que é o nosso fungo tradicional. O resto vem a posterior. E como vem o resto? Vem tudo o resto.
Porque quando eu estou e aí esse livro fez-me o clique, não podes mais fazer um livro de investigação ouvindo só os outros, porque nenhum dos outros contava-me isto. Este foi o primeiro que contou-me isto. E disse, para. E depois fui mais a fundo. Tentei perceber uma conexão de livros de literatura que pudessem contar a história dos retornados. Não há nenhum livro que mostra que algum escravo tenha retornado ao seu país e feito uma missão. Não há. A história só conta tudo o que foi, as pessoas, as mercadorias, o ouro, mas ninguém conta nada. O Danilo, nos anos 1889, depois de ter lá, já da segunda geração, Não temos isso. não há nada disso. E aonde é o clique? São os calulus. É impossível tu ter as 5 grandes rotas de escravos para a América do Sul, por exemplo, para o Brasil, Angola, Guiné, Santo Tomé, Senegal e Nigéria, todos terem calulu. Todos têm um prato de calulu. Só que feito e reinterpretado de maneira diferente com os seus produtos. Todos nós africanos temos calulus. Todos os africanos temos calulus. O calu de Santo Tomé, o calu da Guiné, o calu de Angola, o calu de Senegal e o calu da Nigéria. Todos. Como é que é possível? Como é que é possível? Mas é possível. Porque todos eles foram para lá. Todos eles beberam uma experiência. Nós, quando o português chegou ao Brasil, as primeiras cozinheiras eram as cunhas, as indígenas. Quando começa o processo de escravatura e entram os africanos e as mulheres africanas, eles substituem, eram chamadas mucambas. Só que as mucambas aprenderam muito com as indígenas. Houve um processo cultural muito grande de troca de experiências. Entre as indígenas e os africanos. Quizaca não é nossa. Quizaca é um prato indígena milenar. Maniçoba. Porque a mandioca nunca foi nossa, a mandioca foi trazida pelos portugueses via Brasil. E a quizaca é um processo da evolução de ter mandioca cá. Mas já existia, quando eles trouxeram a mandioca, já existia um maniçoba, que eles chamam de um prato indígena, que é feito de quizaca com carnes, que dá a famosa cultura também um pouco mais, acho que é um pouco já mais sofisticada, diz que a maniçoba poderá também ser o berço da feijoada do Brasil, mas pronto. Mas olhamos para a quizaca, que é uma quizaca que vem do Brasil. A muqueca não leva leite de coco na sua origem. A muqueca é feita, pura e simplesmente, óleo de palma, peixe e legumes. No Bahia tinha cebola, tomate e os pimentos, depois foi o processo. Agora imagina, fecha os olhos, muqueca, com peixe com óleo de palma, cebola e tomate. Chega aqui em Angola, põe o quê? Jimboa, rama e quiabo. Que dá? Calulu. Chega em Santo Tomé, põe as folhas dele. Chega na Guiné, põe as folhas dele. Uns põem peixe e assim foi. Vai se adaptando. Foi se adaptando. Onde todos aprenderam? Lá. É uma realidade difícil. Há muita gente que brinca. Mas nós temos que aceitar a realidade. Sim, porque acaba por quebrar um bocadinho daquilo que é o nosso lúdico, aquilo que é a nossa, até certo ponto, a nossa origem. Tu tens alguma ligação também desse género que tu saibas do jollof rice? Porque eu sei que lá em cima eles têm todos jollof rice e aqui não há arroz, de nada. Tem a ver, também não, ou seja, nós na nossa culinária tradicional não há muito arroz. Sim, não há arroz. O arroz é trazido pelos portugueses. Não comemos arroz. Isso, caldeirada, cabidela, isso não é nosso, é dos portugueses. Nós somos um povo que não temos sobremesa. Qual é a sobremesa angolana? Qual é o bolo angolano? Não temos essa cultura. Quer dizer, nossos cotas não gostavam de doce. Não tínhamos. E isto tudo foi assimilado. Sem dúvidas, veio com a colonização. Veio tudo com a colonização. E este projeto, isto nós queremos desbravar isso, fazer história, contar processo, posicionamento cultural, o DNA e depois criar o mais importante é criar sustentabilidade do projeto. Qual é a sustentabilidade do projeto? O projeto pode ser financiado por terceiros?
estamos este ano tentar buscar essas sinergias, Fala conosco, buscar, para também buscar ajudarmos de alguma forma essas em sinergias. criar o marketing necessário junto das pessoas necessárias. Porque isto que estás a dizer, mano, eu estou a ouvir isto, eu já estou a ver um documentário na BBC sobre isso, meu. Yeah, pronto. Isto é um Fantástico, mundo, é um fantástico. posicionamento, é um cartão de visita para Angola, Turismo. turismo, sabemos falar falar com propriedade do que é nosso, qual é o nosso posicionamento, qual é a nossa história, qual é o nosso potencial e principalmente olharmos para a panóplia de produtos que existe e que possa ser trazido para o processo produtivo com um processo de sustentabilidade das famílias, porque nós temos que perceber que 70% da agricultura é agricultura familiar, né? Mas temos que olhar para a agricultura familiar num outro prisma, porque quando nós fizemos quando fomos ao Cunene, houve uma senhora que tinha um produto, uma folha, falha-me a memória agora, e ela dizia, mas isso é tão bom. E ela dizia, não, não, isso só plantamos para nós. Vocês da cidade não têm mentalidade para esse tipo de produto. Para vocês não plantamos batata doce, a mandioca, a banana, isso mandamos para a cidade. Isso nós plantamos, cozinhamos para nós. Imagina, com esta descrição, por uma Angola inteira, quantos produtos podem estar nesta que é só nosso, que as populações fazem de propriedade Por quê? e não divulgam. Porque assim, nós temos que também ter a percepção que existe uma barreira muito grande da cidade e o campo. Os meninos da cidade, os meninos do campo, né? Os da cidade é tudo um processo de aculturação muito grande, gostamos de tudo que vem de É como o fora. gueto e a cidade. Pronto, exatamente. É assim que as pessoas Pronto, pensam. exato. E não há esta mentalidade de estar no campo, de perceber toda uma essência. Bom, nós estamos aqui a ter esta conversa fantástica com o chefe Elton Araújo, que está-nos a dar uma aula de história, de tudo mais, mas ainda não falamos de uma coisa muito importante, que é subscrevam ao canal, apertem aqui no sininho em cima para terem acesso a toda essa informação, sempre que nós soltamos um vídeo. Vão ao Instagram, sigam as nossas páginas do Seguros para Todos. Pois, ainda estamos a falar de seguros, fiquem calmos, vamos chegar lá. De seguros para todos. Além disso, temos o TikTok e também temos o LinkedIn da Arseg. Falando de seguros, vamos falar de negócio. Tu coordenas uma estrutura muito grande e quando estamos a falar de alimentos, e nós já vimos aqui durante os episódios, que temos que ter muita atenção a vários aspectos e envolve risco, porque tu estás a alimentar pessoas, pode acontecer algum descuido, tu falaste aqui de segurança alimentar, no sentido das pessoas terem uma intoxicação por causa de algum aspecto que falhou na preparação, na compra do produto, etc. Qual é o momento em que tu começas a ter acesso, porque essa parte da culinária envolve uma responsabilidade muito grande, e quando é que tu começas a ouvir falar em seguros na tua área? Se nós partimos do processo que vamos fazer a roda acontecer conforme ela existe, quando tu montas um negócio, tu sabes que tens que fazer isso. By the book, o que eu disse? Vai O by the book está tudo lá escrito. Se tu tens vais entrar para um negócio, tens património imobilizado físico ou não, tens riscos. Tu desde que começas, imagina, a construir a tua obra tem que estar no seguro. E se quando acabar a obra pegar fogo? Como é que é? O dinheiro foi. Então, quando começa a obra, é o primeiro seguro. Seguro de risco contra a obra. Porque pode acontecer um acidente. Pode bater uma grua, cair. Só acontece aos outros. Mas pode também acontecer a ti. O teu dia aqui. pode chegar. Exato. Então, se tu vais estar já na obra, a obra tem que estar. E vamos dar um exemplo agora. O ano passado, o restaurante ali da GNC4 abriu, o grupo estava a abrir um hotel. O hotel, todo pronto, houve um curto-circuito e incendiou de cima a baixo. Uau. Se não tivesse seguro, o prejuízo que seria? Então, a obra já estava no seguro. Então, já te dizer, na base, Já precisas de seguro. precisas de seguro. Para cautelar lá à frente. Depois tens todos os riscos. Além do risco de acidente de trabalho, que é o seguro mais transversal e obrigatório em todas as unidades hoteleiras, que é obrigatório, né? O corte, os acidentes, as quedas, tudo Na isso. cozinha acontece isso tudo. Acontece isso, os riscos de acidentes químicos, físicos, Tudo isso. E tudo isso faz parte. Então, o seguro já está, de acidente de trabalho, tem que estar. Tens que ter o seguro de responsabilidade civil,
Porque tu podes matar pessoas, tu podes intoxicar pessoas. Nós, na nossa operação, nos nossos restaurantes, na nossa operação de aviação, nós temos que ter um risco de responsabilidade civil. Se houver algum cliente que tenha algum problema de uma intoxicação alimentar e que ninguém foge a isso, pode acontecer até nos Acontece. melhores, ok? Até nos melhores pode acontecer. Se acontecer e o cliente provar que foi no teu espaço, tu tens o seguro para pagar o hospital, para pagar a clínica, para dar tudo. É essa a responsabilidade civil tu tens que ter. Tens de ter um seguro contra roubos e vandalismo. Se te roubarem, se te vandalizar, como é que tu vais fazer? Tu tens que ter um seguro contra problemas de riscos financeiros. Hoje estamos todos nos aplicativos, Digital, tudo mais. digitais. E se alguém te corromper a tua base, Todos os teus clientes, wiped. wiped. Tu tens que ter isto, né? Hoje existe uma parafernália de oportunidades, não só para os seguros e para nós, na nossa operação, que temos que calcular. Os seguros dos carros, das viaturas, que isso é transversal, que isso é obrigatório. Há um seguro que é importante e que aqui às vezes nós temos problemas, né? A luz foi, o gerador demorou, quando a luz veio, A geleira queimou. a geleira queimou. Tens ali naquela geleira 200, 300 mil dólares, 400 mil dólares. Amanhã, sexta-feira, à noite, sábado, não consegues encontrar a peça. Domingo, não consegues encontrar a peça. Podes ter quebras de produtos, podes ter um seguro para este tipo de coisas específicas, né? Por isso, nós tentamos estar salvaguardados naquilo que são as nossas responsabilidades. O seguro contra todos é fundamental, assim, em trabalho. A responsabilidade civil é das primeiras coisas. Quando é que começaste a ter atenção a isso? Quando começaste a ser empresário? Quando é que começaste a ter atenção a isto? Logo? Quando começou a sair-me do bolso, né? Quando eu percebi o risco que eu podia calcular, se alguma coisa correr mal, disse, não. Tenho que ver aqui. Nós temos que estar, se isto correr, está muito bem, mas se correr mal. Naquela altura já tinhas seguradoras para dar resposta a isso? Era o trivial, o seguro de acidente de trabalho, os veículos e depois fomos calculando e trazendo soluções para o processo daquilo que eram as nossas necessidades e as seguradoras iam adaptando e iam-nos dando outras soluções que podiam se adaptar àquilo que eram as nossas exigências e as nossas particularidades do negócio. Mas é importante porque o dia da manhã ninguém sabe. Certo. Né? Então, Como as é seguradoras têm um peso muito grande para esse conforto. Se alguma coisa correr mal, tu tens um parceiro que a seguir está lá para te apoiar. Como é que é servir uma empresa de aviação, meu? A empresa de aviação e a indústria petrolífera, porque eu ouvir às vezes vivo falar o nível de responsabilidade que essas duas indústrias exigem É muito grande. é muito grande e traz-te aqui Não há uma... nenhuma outra igual. Ah, é? Não há Fala-nos um bocado sobre isso. Não há Como é que nenhuma. foi a tua primeira experiência e o que é que tu aprendeste no processo? Aprendi no processo que o compromisso é o compromisso. Não pode haver falhas, uma segunda oportunidade. Não há espaço Não há espaço para a segunda oportunidade. na aviação. Nem na aviação, nem no setor petrolífero. Ou fazes bem, Ou estás out? ou estás alto. Tu tens que perceber uma coisa. O setor da aviação, private jet, é um serviço caro. Um avião é caro. Estavas a pagar 100 mil dólares para sair daqui até os Estados Unidos e a comida falha. É o menos improvável. Não pode falhar. Porque é o conforto do cliente. Né? E o cliente é um cliente realmente exigente. E tu tens que estar disponível. E está a pagar por E isso? está a pagar por isso. Ele quer serviço, quer qualidade. E quer ter o produto. Em primeiro lugar, em condições, higiene, tudo ali, respeitar que não haja nenhum problema. E depois, que é o segundo, que esteja na qualidade divina, de sabor. E o cliente paga. Eu digo, é um táxi caro. É um táxi caro, né? Não é um processo de escala, não são 1000 pessoas que aqui andam de avião. É um nicho de negócio muito pequeno, né? Sim, vamos dizer que são se calhar 6 pessoas num avião ou 7.
Mas ainda assim, Mas são 6 pessoas, são 7 pessoas, né? E nós fazemos muito catering de aviação. Nós hoje servimos, sem medo de errar, somos o número um do setor de catering de aviação private jet. Temos 90% da cota de mercado. Né? E porquê? Porque criamos processo. Somos rápidos, somos funcionais. O cliente liga hoje, agora, que vai sair daqui a 3 horas. Daqui a 3 horas tem catering no avião. eles especificam o que é que querem comer no avião? Muitas vezes especificam, muitas vezes Já, não. já atendeste private jet que querem funge? Já aprendi private que querem food, já aprendi private jet que é comida indiana, já aprendi private jet que é comida marroquina. Nós já fizemos vários catering para os sheiks de Dubai. Quando vem aqui, quem faz os caterings muitas vezes somos nós que pomos a E comida. eles mandam-vos a ficha técnica? Não. Tens que ir procurar. Nós dizem os pratos e nós temos que bater. Oh, Mas hoje o mundo é tão digital que vais lá. como é que se faz isso? Está lá a ficha técnica, tu tens o domínio técnico, Uau. é só fazer. Mas essa exigência é uma exigência muito grande. O cliente quer um serviço personalizado, quer um serviço premium e naquele momento a bordo, a maior parte das vezes, é o momento que ele tem zen. E ele quer enjoy. Enjoy. Ele quer ter uma experiência do relaxo, que vai estar daqui para preparar a próxima reunião, e quer naquele momento estar bem. E se chega lá, cozinha, correu mal, tudo o resto vai correr mal e vai impactar lá embaixo quando chegar à má disposição, tudo. É verdade, é Né? verdade. Então há uma exigência muito grande. Depois é um cliente que não tem segunda oportunidade. Correu mal, estás fora. Não quero mais essa Não empresa. quero mais. É a mesma coisa que acontece com o setor petrolífero. As exigências do safety, da segurança, de todas aquelas questões da organização interna, das vistorias quando vão às cozinhas, para verificar se nós estamos com o safety alimentar todo, do processo de segurança alimentar, que tudo tem que funcionar. E o cliente quer um serviço com compromisso, um serviço com honra, que vamos entregar aquele produto que ele quer e que seja autêntico, que ele possa viver uma experiência todos os dias. Qual é a maior dificuldade? Servir, por exemplo, 3.000 refeições iguais ou um desafio desses do private jet? O que é que para ti é mais desafiante? O que é mais desafiante? Eu gosto de desafios, coisas pequenas que possam nos mudar, pensar fora da casca. Uhum. O 3000 é a linha de montagem. Não é tanto Não, a não é criatividade. não há, né? E tal e qual que nós tentamos fugir muito dos processos. Há mercado para todos, há pessoas que fazem melhor do que eu este serviço. Uhum. Ponto parágrafo. E o mercado é para todos. E há pessoas que às vezes não consigo, digo, olha, aquela empresa Faz vai fazer. E vai fazer melhor do que eu. Porque eles estão talhados para para isso. isso. Yeah. Nós estamos talhados para um outro tipo de setor, para um outro tipo de serviço e cada um na sua praia. Por exemplo, no caso do Anselmo, ele faz comercial. Sim, o Anselmo trabalha na Skychief, né? É um dos maiores operadores do mundo de catering. Faz parte da companhia alemã Lufthansa. Né? E ele faz toda a área comercial, que tem que ter uma estrutura muito grande de processos. Ou de seja, ele é metodologia. escala, ele faz em Ele escala. faz em escala. Ok. Ele faz em escala. Não só da escala, e depois ele tem um grande desafio, que é a escala a económica, mas depois tem o nicho Executivo. executivo que tem que estar completamente diferente, que é lógico da classe executiva. Eu às vezes vejo esses meus cambas que fazem esses serviços, eu fico a pensar para mim, epá, o que é que eu estou a fazer da minha vida porque é difícil. E eles se calhar olham para a minha área e ficam, mas por que esse cara também consegue ficar a falar em frente às câmaras o dia todo, não sei o quê. Então cada um tem que ter o Cada seu um tem o nicho, seu skill, cada um tem o seu skill momento. set. Mas já chegando aqui na reta final, hoje, quais são os teus próximos desafios dentro da tua área? O que é que ainda te motiva? Há uma semente que me motiva, que é a semente da partilha da riqueza. Ajudar o próximo. E como é que eu posso ajudar o próximo? Gerando emprego. Hoje nós empregamos 150 funcionários. Se eu consigo, se nós conseguimos hoje pagar salários diretos a 150, eu indiretamente ajudo 900 pessoas. Todos têm mãe, Pai, irmãos, filhos e por aí filhos. fora. É uma conta básica. Hum. E o objetivo é aumentar isto. Quanto mais Tu nós empregas chegarmos, pessoas. mais nós
temos a responsabilidade social do que estamos a fazer, a nossa missão em Angola, de contribuir por uma Angola melhor, com uma sociedade mais justa, com uma sociedade mais equitativa. Este é o meu primeiro foco. Depois o foco principal é a questão da administração de todo o processo. É por isso, o ano passado evoluímos para o grupo, né? Tínhamos a empresa Sheffield Araújo, agora é o grupo Sheffield Araújo, que é o numerado de várias empresas, que gerimos o catering da Palato, by Araújo, gerimos a marca Nativo, que faz o catering terrestre, os coffee breaks da vida, tudo que é terrestre, que gerimos o Flor do Duque, o nosso negócio, que fazemos a gestão do projeto que vai arrancar agora este ano do Q88 da toda a praça Da alimentação, que fazemos a gestão da nossa fundação Ovinaieto e vamos também este ano entrar para a nossa, porque já se precisa, vai nascer agora o nosso novo filho, que é a Chá Logística. O grupo hoje montou uma empresa que faz toda a logística do grupo. Isto é, ninguém mais compra nada, esta empresa é responsável de comprar tudo e entregar tudo a cada setor. E o objetivo é crescermos e crescendo. O mundo está numa constante bolha, constantes desafios, e nós uma coisa sabemos, temos a certeza, antes de entrar, dar um outro passo, estabilizar o que temos. Não aceitamos nenhum desafio sem o primeiro filho que esteja na linha, que esteja consolidado. Se não estiver consolidado, não vale a pena. Não vale a pena. Estamos a dar um passo maior que a espera e depois tudo pode correr muito mal. Num país que temos um processo muito problemático, que é a falta de quadros, e então isto acaba tudo por retardar os desafios. Então vamos step by step, sabemos o nosso caminho, sabemos que é um caminho que se faz caminhando, com respeito ao próximo, e vamos todos chegar lá. Mano, mil parabéns, estou completamente impressionado e tenho que te dar mesmo props, bom trabalho, grande a cena. Foi a primeira vez que eu percebi de facto a dimensão do que tu estás a fazer, e principalmente por causa da fundação. Business para mim, mas a parte de impactar a sociedade é o que de facto faz com que nós consigamos avançar, catalogar, registrar, etc. E depois também a experiência que tu passaste aqui sobre o quão profissional a operação é e como é que os seguros acabam também por trazer valor àquilo que vocês fazem. Eu neste episódio nem quis focar tanto nisso porque eu entendo que há muito sumo aí dentro do teu trabalho e as pessoas depois vão poder fazer mais pesquisa e perceber o quão importante é e como é que os seguros estão alinhados àquilo que tu fazes, sem dúvidas. Portanto, mais uma vez, em nome da Arseg, o meu muito obrigado. Muito obrigado, Daniel, por esse convite. Família, assim sendo, nós continue a acompanhar os nossos episódios. Nós temos aqui vários episódios no nosso canal de YouTube, onde a Arseg partilha bastantes conhecimentos sobre seguros. Nós deixamos aqui notas de rodapés para que vocês possam conseguir entender um bocadinho mais sobre termos que nós falamos aqui. Se alguma vez falamos uma palavra assim em inglês ou não, vocês podem ir ao Google, ChatGPT, e também as notas de rodapé que nós fazemos aqui. É tudo nosso, até a próxima, estamos juntos e keep it real. Foi!